Bom, vou começar a fazer um vídeo agora de um carro absolutamente obscuro, né, da indústria automotiva nacional, que é o Cinca Esplanada 1967. Essa miniatura aqui retrata o modelo 3M, né, é o 3 marchas, na cor vermelho ketchup metalizado. Então vou tentar contar um pouco resumido, pelo menos o que eu sei da história da Esplanada, que é um carro tão obscuro que cada dia eu tô aprendendo alguma coisa diferente, né? Se você acha que sabe alguma coisa, você vai ver se não sabe nada. Eu vou contar o que eu sei, né? Em 1966, assim que ela tinha sempre o costume de lançar os seus novos anos modelo, somente no período da Páscoa, né? E em 1966, a Cinca lançou o motor M-Sul, que era um motor com câmaras de combustão hemisféricas, né? Cabeçotes de alumínio. Motor que não era uma cópia, mas era baseado no kit Ardun da década de 50, né? O kit Ardun ele tinha sido desenvolvido por um russo radicado nos Estados Unidos, fez sucesso em preparação de hot rods, e aqui a Cinca, o engenheiro Pasteur, usou o princípio do motor Ardun para desenvolver o motor M-Sul para equipar os Cincas, né? E pouca gente sabe disso, mas na verdade os estudos para criação desse motor eles começaram ainda em 1964. Em 64, os primeiros protótipos de motor M-Sul foram construídos e os carros foram exaustivamente testados ao redor do mundo mesmo, né? Então teve carros da Cinca que foram mandados para alguns outros lugares aqui da América do Sul, né? E algumas unidades inclusive foram testadas na Europa. Isso aí chegou a ser bastante destacado na época nas propagandas de lançamento desse motor. Então, depois que o motor estava devidamente testado, né, ele foi lançado aqui no Brasil, nessa linha 66, em duas versões. O V8 M-Sul 2.4 de 130 cavalos, 130 HP, e o M-Sul 2.5 de 140 HP. A versão mais fraca, né, de 130, equipava o chambor e posteriormente a jangada, né? Por algum motivo que eu não sei dizer, a jangada ela ficou provisoriamente fora de linha e só retornou no lançamento da linha 67. Então não existe jangada M-Sul 66, toda jangada M-Sul é 67. E até onde se sabe foram fabricadas apenas 33 unidades dessas jangadas M-Sul. Uma delas está com o Marcelo Viana de Belo Horizonte, e as outras estão espalhadas em outras coleções aí, de alguns colecionadores que no momento eu não estou me recordando os nomes. Mas enfim, a versão de 130 ficou pro chambor e pra jangada, posteriormente quando a jangada foi relançada na linha 67. E a versão de 140 foi lançado nos Cincas Rally e Presidence. E nesses dois modelos você tinha a opção ainda do câmbio, né, que era o câmbio 3M e o câmbio 6M. O que era o câmbio 6M? O câmbio 6M era um câmbio de 6 marchas, que tinha um princípio que o pessoal considera muito próximo do tal do overdrive, né? Na minha concepção era como se fosse uma espécie de câmbio de caminhão adaptado para o carro, entre aspas, né? Porque ele tinha as 3 marchas curtas e 3 marchas longas, mas você não precisava cruzar elas, não existia necessidade de cruzamento das marchas. Você apenas fazia, dependendo da necessidade que você tivesse, você acionava por botões no painel para comandar o acionamento das marchas curtas. Você selecionava a opção cidade e serra, você entrava nas marchas mais fortes, as curtas, né? Ou marchas reduzidas, se você preferir tratar assim. E na opção estrada você acionava as 3 marchas longas normais, né? Mas enfim, existiam essas opções de câmbio. E em 1967, para o lançamento, teve a apresentação do Salão do Automóvel, né? Já havia destacado aqui nos vídeos passados o Ford Galaxy, que foi a grande vedete daquele salão, e o Willys Itamaraty executivo. Mas assim que eu já tinha preparado para esse salão também o seu grande lançamento, que foi o Esplanada. Até onde se sabe, o engenheiro Pasteur, que era o presidente da Cinca do Brasil, ele mandou construir um galpão no fundo da fábrica, onde só ele e alguns poucos funcionários tinham acesso, e lá foram construídos os 2 protótipos do Esplanada com absoluto sigilo, né?
E depois esses carros foram levados em caminhão fechado até o Salão do Automóvel, que na época era realizado no Parque do Ibirapuera. Até onde você sabe, as duas unidades, os dois protótipos que foram apresentados no Salão de 66 eram dois 6M, né? Um era o Dourado Goldfinger, que alguns acreditam que existe a chance, não dá para afirmar com 100% de certeza, mas existe a chance do 6M sobrevivente que está nas mãos do Badolato ser o carro do salão. Existe essa possibilidade não só por conta da cor, da configuração toda que bate, mas também pelo fato do número de chassi do carro dele ser realmente muito baixo, 50 mil e alguma coisa. Enfim, as duas unidades eram o Dourado Goldfinger e um vinho, provavelmente um vermelho ketchup metalizado como esse aqui. E aí você tinha as diferenças, né? As opções que foram apresentadas. O Presidência e Rally foram aposentados com o lançamento dessa nova linha, né? E no lugar deles entraram o Esplanada na versão 3M e 6M. O 3M, o câmbio de 3 marchas, né, era a versão que substituía o Rally. Inclusive eu tenho a miniatura de um Cinca Rally especial 1965, ainda com motor tufão e versão 3M também. Mais pra frente eu posso fazer uma miniatura de um Cinca 6M, né, ou de um Presidência ou de um Rally 6M. Mas por enquanto os modelos da Cinca que eu tenho são todos 3M. Mas enfim, esse aqui especificamente é o 3M, ele foi lançado para substituir o Rally, né? E o 6M ele substitui a Presidência. E as diferenças do Esplanada 3M para o 6M são basicamente que o 6M ele tinha pode-se dizer que era um terço ou um quarto de teto de vinil aqui atrás, né, daqui para trás era revestido em vinil, com embleminha 6M meio douradinho, aqui embaixo do emblema Esplanada aqui na coluna. No painel você tinha a seletora do câmbio de 6 marchas, né? Esse aqui não tem porque era 3 marchas. Então você tinha um câmbio de 6 marchas que tinha um acionamento elétrico, como eu já citei, e você tinha essa seletora no painel, onde você podia escolher se você queria as 3 marchas mais curtas ou as 3 marchas longas, né? E outra coisa também interessante em comparação com o 3M é que o 6M ele tinha um console aqui no banco de trás que você puxava e saía um minibar como as Presidências também, que já eram produzidas até 66, né? Você tinha um console aqui, um encosto aqui no banco traseiro, um console, não tem assim, né? Você puxava e saía um minibar com a garrafinha de manguaça e 3 tacinhas com a logomarca da Cinca jateadas, né? Eu tô reparando algum defeito, acho que eu esqueci de bater um vernizinho aqui. Vou destacar com as qualidades e os defeitos do carro, mas acho que uma hora eu corrijo isso aqui. Ficou faltando invernizar essa beirada do friso. Mas enfim, basicamente as diferenças eram essas. O 3M não tem isso, ele não tinha essa opção, né? E não tinha as garrafinhas de manguaça lá. Focando mesmo no Esplanada, o Esplanada ele basicamente foi um grande facelift que a Cinca fez da linha Vedette aqui no Brasil, né? Dos Chambó, Rally, Presidência. Que basicamente ela aproveitou esse monobloco aqui que já vinha desde da linha Tufão, né, do lançamento da linha Tufão na Páscoa de 1964. Esse meia aqui é o mesmo dos Chambó de 65 a 66, né, ou a 67 também, que foi até onde durou a produção. Mas a traseira foi bastante remodelada, né, com essas lanternas que tem um design que lembra um pouco os Plymouth Valiant 64 americanos, né, e essa frente totalmente reestilizada. O engraçado é que esse estilo acabou sendo bastante criticado, apesar do Esplanada, pode-se dizer assim, pelo perfil dele ser um pouco mais aerodinâmico que o Chambó, né? Mas foi um pouco criticado porque o pessoal dizia que esse design truncado assim, com a frente caída, dava a impressão do carro ter sido batido, alguma coisa do tipo. Pra mim não tem muito fundamento, não. Eu acho que ficou uma solução bem feita, né? Embora, óbvio, os Chambó, os carros da linha Chambó eles sejam bem mais elegantes, bem mais bonitos, mas pra mim não foi um resultado muito mal feito, não. Pra mim foi um resultado muito feliz em cima de um projeto já antigo.
O pessoal da Cinca do Brasil realmente trabalhou muito bem para dar esse reverb num carro que já tinha saído de linha na França em 61 e que para os padrões brasileiros assim, de estilo já estava até bastante defasado, ainda mais quando chegou o Galaxy, né? Mas voltando um pouco assim para focar, o Esplanada dele foi lançado no salão de 66, né, como modelo 67. E em fevereiro de 67 foi lançada também a versão básica do Esplanada, que foi o Cinca Regente. Que o Regente eu ainda não tenho, mas eu posso citar com algumas diferenças. E mais pra frente, quando eu tiver a miniatura de um Cinca Regente, eu posso colocar do lado desse Esplanada aqui e destacar as diferenças. Eu também já estou para fazer um 6M, então já boto os três modelos juntos, já destaca a diferença do 3M para o 6M e dos Esplanadas, tanto 6M como 3M, em relação ao Regente. Mas basicamente, a calota do Regente, ela é só esse miolinho aqui dessa calota inspirada nos Cincas mais antigos, né? Ela é basicamente a mesma calota dos Chambó de 64 a 66, mas o miolo é diferente. Ele tinha um estilo de um desenhozinho de uma porca rápida bem aqui no centro, né? E aquela já tinha sido redesenhada, tinha sido modificada. No Regente, ela é só esse miolinho aqui mesmo que eu destaquei. Essa borda aqui já não tem e a roda é pintada de prata. Os para-choques são mais finos e no lugar desses batentes cromados aqui, você tem dois batentes de borracha que são só do Cinca Regente. Quando ele vira a Chrysler, além de ter mudado a posição dos para-choques, né, que os para-choques da linha Cinca, eles são retos em cima e chanfrados aqui embaixo. E a Chrysler, quando assumiu, ela inverteu a posição dos para-choques, botou chanfrado em cima e reto embaixo. Mas no caso do Regente, os batentes de borracha que existiam, eles foram suprimidos. O Cinca Esplanada ele não tem aquelas letras Esplanada aqui na frente do capô, né? Que o Chrysler Esplanada dos faróis tem. E o Regente, quando ele vira Chrysler também, o Regente também não tem, mas quando ele vira Chrysler, ele passa a ter as letras Regente aqui na frente. Bem como no porta-malas, né? Na tampa do porta-malas, aqui mantém basicamente a mesma coisa, mas se eu não me engano, quando ele vira Chrysler, o Esplanada vira Chrysler, né? Aqui eu já estou citando as diferenças logo. Mas quando o Esplanada ele vira Chrysler, né, essa geração 2 faróis ainda, esse chapão, se eu não me engano, ele vem todo preto aqui, né? Esse chapão traseiro ele vem todo preto com as letras Esplanada prateadas. Aqui eu tive que fazer de preto e passar uma leve camada de prata por cima, porque senão não ia conseguir aparecer o nome. Mas o original era estampado, o nome Esplanada mesmo aqui na própria peça, né? Acho que era de aço inox isso aí. E aí quando ele vira Chrysler, se eu não me engano, acho que é quando vira Chrysler mesmo, vai passar a ser preto esse chapão com as letras ainda em inox. E no caso do Regente, você tem as letras Cinca aqui atrás, né? S-I-M-C-A aqui atrás. E quando vira Chrysler, o Cinca desaparece na traseira e acaba virando tudo Regente. Outra coisa interessante também, né? Ainda citando as diferenças, o Regente, o friso lateral dele é um friso sozinho, ele não tem esse pisquinho no paralama, se eu não me engano, acho que ele não tem esse pisquinho no paralama aqui. O friso lateral que corre no carro inteiro, ele é tudo sozinho. E o que mais que eu posso citar? O Regente ele não tem esse friso aqui da caixa de ar, né? O interior é todo diferente, um curvinho, um padrão até interessante, né? Em 2 tons. Tinha alguns que vinham em bege, tinha outros que vinham um verde meio amarronzado. E no Esplanada, aqui é um capítulo à parte na questão de Esplanada, né? Oficialmente você poderia ter o interior da Esplanada tanto em couro, como é o caso do desenho desse aqui, poderia ter em couro ou em napa. Mas o engraçado é que todas as Esplanadas Cinca sobreviventes que eu já tinha visto, pelo menos em publicações e tudo mais, né, os sobreviventes que estão restaurados ou foram somente preservados, todos eles têm o interior em couro, né? Eu nunca cheguei a ver dessa fase dos Esplanada com interior de napa. Então, pelo menos na minha opinião pessoal, se existiu, saiu um volume muito baixo, ou então provavelmente foi só no discurso que saiu esse interior em napa e no padrão todo sem couro. Mas essa é uma suposição minha, até porque eu nunca vi nenhum Esplanada dessa geração com interior de napa. A moto aí, né?
Outra coisa interessante também da relação dos Regente e Esplanada, né? Ainda mais comparação da linha 5 com o Chrysler, né? O Esplanada 5 ele tem essa grade toda frisadinha desse jeito, e no Chrysler ele tem um friso de aço inox mais grosso aqui em cima e aqui embaixo para dar um acabamento melhor na grade. E os Chrysler também eles têm um emblema preto aqui dentro desse vinco, né? Bem na pontinha aqui, um emblema preto com a inscrição V8 em dourado. Eu não sei se o Regente Chrysler vinha com isso, mas eu sei que a Esplanada Chrysler vinha. Mas eu teria que pesquisar direitinho para poder falar se o Regente Chrysler tinha esse negócio ou não. Mas eu sei que o Regente Simca não tinha e o Esplanada Simca também não tinha. Falando um pouco novamente do interior, né? Você tinha entre as opções de cor para o interior caramelo, preto como esse aqui, ou então de couro vermelho. Eu conheci assim por revistas aquela unidade que foi testada pela Quatro Rodas no comecinho de 67, né? Que era uma Esplanada ainda Simca, já na época que a Chrysler estava assumindo a Simca. E eles testaram uma unidade num cinza meio prata com um interior de couro vermelho. Aquele carro, inclusive, se eu não me engano, ele tinha sido tinha sido dado de presente para então Miss Brasília, né? O que mais que eu posso citar? Ele tem esse acabamento em madeira, né? Esse acabamento, que se eu não me engano, esse Esplanada ali era em madeira mesmo, não era imitação. Aqui atrás ele seguia no encosto também. E tem muita gente que pensa que esse detalhe do meio aqui era o rádio, né? Mas na verdade o rádio só fica aqui no painel mesmo. Isso aqui era o cinzeiro, né? O cinzeiro com o acendedor de cigarros aí atrás e as luzes de leitura para revista, né? A pessoa aqui atrás que ia lendo livro, a revista tinha uma luzinha anexada ali que você ligava, facilitava a sua leitura durante a noite. Mas enfim, o Esplanada ele foi um carro que chamou bastante atenção na época, né? Óbvio, não chamou tanta atenção quanto os carros da linha Galaxy, que, como eu tinha dito, o Galaxy foi realmente aquele estardalhaço de lançamento em 67. E o Esplanada chamou bastante atenção, porém, essa fase do Esplanada ela acabou sendo um relativo fracasso de vendas, muito por conta da possibilidade da Chrysler assumir a Simca na época, né? Hoje em dia o pessoal da Simca abre bastante aquela discussão que a Chrysler não comprou a Simca, que ela já era dona da Simca desde 63, mas na verdade ela tinha uma participação na Simca do Brasil desde a fundação, né? A Simca do Brasil foi fundada em 5 de maio de 58. Nessa época a Chrysler já vinha assumindo as operações da Simca França, até que assumiu totalmente o controle acionário da matriz em 63. Mas a Simca do Brasil ela não tinha sido incluída ainda no pacote, embora tivesse a participação acionária, né? E aí somente em fevereiro de 67 a Chrysler realmente ela adquiriu 100% das ações da Simca do Brasil. E no meio do ano a marca Simca efetivamente desapareceu e os carros passaram a sair da linha de montagem com a plaquetinha aqui atrás, escrito fabricado pela Chrysler do Brasil S.A. E aí nas propagandas mesmo também, embora a Chrysler nunca tenha tratado esses carros como Chrysler Esplanada e Chrysler Regente, nas propagandas ela própria já destacava que os novos Regente Esplanada eram fabricados pela Chrysler, com qualidade de Chrysler, depois dos testes em Detroit, né? Tem gente que não sabe dessa história, mas quando a Chrysler assumiu a Simca do Brasil, quando já estava para assumir, né? Ela pegou teoricamente 2 Esplanadas para levar em testes para Detroit, né? Em testes exaustivos de mais de 500 mil quilômetros, se eu não me engano. Oficialmente são 2 carros, mas na prática só se viu um. Era um 3M dourado com Goldfinger, a mesma cor do carro do Esplanada do Badolato e a mesma cor do Esplanada que estava no salão de 66, mas a unidade que foi levada para testes era um 3M como esse aqui e não um 6M. E o carro passou por testes exaustivos lá, e depois desses testes o carro foi levado imediatamente para o departamento de estilo, onde passou a receber as alterações que foram apresentadas aqui no Brasil na linha 68, né? Embora algumas já tivessem sido incluídas já em julho, agosto de 67,
nos esplanadas ainda dois faróis, que foram essas que eu falei, né? Os para-choques invertidos, as letras esplanadas no capô, a extinção do câmbio 6M, né? O câmbio 6M, apesar de ser um conceito interessante que tinha sido apresentado pela Simca em 65, era um câmbio um tanto problemático, assim, ele não era muito confiável. E a Chrysler, em vez de resolver o problema, ela simplesmente tirou de linha, né? E ela foi fazendo as alterações. Dentre as alterações que a gente pode citar, foi a extinção também do motor emissor 2.5 de 140 HP, que era o motor dessa unidade aqui que eu tô com ela, né? Foi extinta porque existia reclamação durante os testes e também de alguns proprietários de esplanada que num esforço muito grande esse motor ele quebrava o virabrequim, né? Como eles tinham basicamente feito o máximo de estágio de evolução do antigo Ford V8 Flathead, o motor já tinha chegado no seu limite, né? E aquela potência de 140 HP o virabrequim não aguentava, ele ficava apoiado só em 3 mancais, né? Eles aproveitaram o mesmo bloco de sempre ali, e como ficava apoiado só em 3 mancais, ele não aguentava todo aquele esforço e o virabrequim acabava quebrando. Então a Chrysler, como não conseguiu resolver esse problema, ela simplesmente tirou o motor de linha e ficou só com a versão de 130 HP para aumentar um pouco a confiabilidade. As alterações que foram fazendo não ficaram restritas só a essas coisas estéticas que eu falei, né? Algumas partes mecânicas, mas por exemplo, o motor quando ele é Simca, isso aqui foi uma matada que eu cometi, né? Eu não sabia disso. Para mim todos os motores emissores tinham um bloco verde. Depois eu vim a descobrir que os emissores eles têm um bloco pintado de preto, com os coletores de emissão dourados, os cabeçotes e as tampas de válvula pintados no próprio alumínio mesmo, né? E nesse aqui eu pintei o bloco e os coletores de verde. Isso aí foi uma matada que eu cometi, mas deixa quieto, né? Não vai fazer tanta diferença mais. Mas enfim, quando ele é Simca ele tem esses detalhes. Quando vira Chrysler o motor passa a ser o bloco pelo menos pintado de vermelho. E quando passa para ser a geração de 4 faróis, desculpa, aí é que o motor passa a ser integralmente pintado de vermelho, né? As tampas de válvula, tudo, o cabeçote pintado tudo de vermelho, com a panela do filtro de ar pintada de azul. Agora, contando um pouquinho dessa miniatura, né? A Esplanada, no geral, ele foi produzido de 67 até mais ou menos agosto de 69, né? Julho, agosto de 69. E 2 meses depois foi lançado o Dodge Dart. A Chrysler ela precisou manter a produção da linha Esplanada, Regente e posteriormente GTX somente para preparar o público para o lançamento do Dart, né? Porque não basta simplesmente ser, vou produzir o carro aqui, você tem que fazer os testes e tudo mais, né? E a Chrysler levou mais ou menos 2 anos testando os Dart aqui no Brasil, até que efetivamente pudesse efetivamente colocar o carro em linha, né? Então, para ganhar o tempo, a Chrysler continuou mantendo os planadas em linha e foi fazendo as alterações para manter o carro mais atraente, né? Então fez essa alteração mudou a grade e colocou 4 faróis aqui na frente. Essas lanternas que lembravam do Valiant 64 ficaram mais bojudas, né? As calotas mudaram, tem um detalhe interessante, quando ainda 2 faróis, a Chrysler, entre as alterações que ela fez, ela trocou essas calotas aqui, colocou umas calotas de desenho próprio, que foram mantidas no Esplanada 68, mas que em 69 elas passam a ser as calotas do Regente, que é o modelo básico, né? Enquanto que o Esplanada ele passa a ter as calotas baseadas dos Plymouth americanos. Não sei se é a calota dos Belvedere americanos, não sei exatamente, mas o que eu não entendo de carro americano, mas ele passa a ter a calota desses modelos que eu citei. Mas enfim, ela continua mantendo a produção desses carros em linha até para ter tempo suficiente para poder lançar o Dodge Dart aqui. Agora eu vou contar um pouco da história dessa miniatura em si, né? Essa miniatura, eu comecei a fazer ela em 2016. Eu já tinha vontade há muito tempo de ter miniaturas dos carros da linha Esplanada, mas eu não sabia diferença nenhuma para destacar para diferenciar entre o Simca e os Chrysler, né? O Simca e o Chrysler, os 2 faróis, e depois a fase de 4 faróis. Então eu fui dando uma pesquisada mais a fundo depois daquele vídeo que o Badalato fez mostrando as diferenças entre uma Esplanada 68 bronze turbina 2 faróis com um GTX bronze turbina também, já 4 faróis 69, né? Depois que eu destacou aquelas diferenças, para mim ficou um pouco mais fácil de fazer.
Comecei a fazer esse carro lá para julho de 2016, né? Julho de 2016. Mas eu tinha muita dificuldade porque você não acha muita literatura nem fotografias a respeito dos carros da linha Esplanada, né? Então eu tive bastante dificuldades. Eu comecei pelo interior, né? O interior deu bastante trabalho. Consegui achar todos os detalhes de formação de porta, desenho de banco. Esse desenho de banco aqui é um detalhe interessante. Eles foram mantidos no Chrysler, pelo menos até o lançamento da linha 4 faróis. Quando é 4 faróis, aí muda integralmente o desenho dos bancos e das forrações de porta. Mas enfim, eu comecei a fazer o interior nessa época aí. E como eu já estava numa pilha para poder fazer um monte de carros de uma vez, a montagem dele ficou parada, né? A conclusão dele ficou paralisada. Eu fiquei concentrando em fazer outros carros juntos. Ficou paralisada até mais ou menos setembro, não, menos que isso. Até mais ou menos lá pro mês de maio ou junho de 2017. Aí é que eu consegui efetivamente já pegar esse carro para valer, para fazer, né? Pegar esse carro para fazer efetivamente. E ele ficou pronto mais ou menos nesse período. Só que nessa época eu não tinha muita prática, assim, consegui dar um acabamento melhor pro carro, né? Não que o acabamento dele hoje esteja top, mas eu fui fazendo algumas reformas para corrigir ele, para que ficasse de uma forma mais apresentável e me satisfizesse, né? Então eu consegui corrigir os defeitos desse carro aqui. Aliás, eu concluí esse carro lá para setembro mesmo, né? Eu não sei porque eu tô com setembro na cabeça, mas eu concluí esse carro lá para maio, junho de 2017. Eu deixei ele efetivamente pronto, né? E no ano passado eu comecei a fazer mais algumas reformas, né? Eu fui corrigindo algumas matadas que tinha, alguns defeitos de acabamento. Depois eu vim a descobrir que os dados de dimensões desse carro estavam erradas nas publicações da 4 rodas, né? Destacava sempre que o carro tinha 4,86 m, mas segundo as medidas oficiais, depois quando você coloca o esplanada do lado de um Chambó mais antigo, né? O esplanada ele é mais curto, ele tem 4,72 m. Então eu tive que dar uma cortada nessa traseira aqui, encolher ela para ficar na medida exata, né? Consegui ajeitar. E depois que o carro estava pronto, eu achei, pô, o escapamento realmente ele não está muito legal. E já tava e como o esmalte que eu tinha utilizado para poder pintar esse carro ele já tinha saído de linha, eu tive que fazer um monte de formulações para chegar no tom que eu já tinha utilizado, né, do vermelho ketchup metalizado. Então eu tive que ficar formulando tinta várias vezes e corrigindo o acabamento, né? Então corrigi, deixar a tampa do porta-mala mais lisa, eu dei uma alisada nas laterais aqui, uma alisada no teto, corrigi um pouco do capô também, os paralamas, então ele ficou mais apresentável. Consegui refazer a tinta, né? Pintei e invernizei e o carro está pronto, se eu não me engano, acho que desde outubro do ano passado. Ele tá aqui para retratar. Ah, sim, outra coisa interessante, né? Esse loginho Cinca do Brasil que tá aqui no pé do paralama, ele é exclusivo dos esplanadas Cinca dessa época, né? Se eu não me engano, ele vinha no Chambó 67 também, né? Nos carros gerais da linha Cinca 67, mas é exclusivo só dessa linha do esplanada. Depois, quando vira Chrysler, esse logo é abolido e é um embleminha extremamente raro, difícil de achar hoje em dia. Mas então, o carro já está pronto desde então, né? E agora ele está aqui como representante dos Esplanada na coleção, né? Da linha Cinca, ele é um dos representantes, porque eu já tenho a miniatura, como eu já citei, eu tenho a miniatura de um Chambó 1959, o primeiro, né? Que ele é vermelho com bege areia. Na cor de catálogo ele é só vermelho, mas ele é um vermelho bastante vivo, até lembrando um pouco aquele vermelho etrusco da linha Dodge 71 e 72, né? Ele é um vermelho mais claro, um vermelho mais forte, e bege, junto com bege, né? Eu tenho também, além desse esplanado e do Chambó, eu tenho o Rally que eu falei, né? Um Cinca Rally especial 1965 3M, azul meia-noite com interior bege. O interior bege puxado pro creme, né? E também a miniatura de um Chambó Tufão 65 também, só que ele é verde com verde, né? Ele tem 2 tons de verde claro com verde escuro, que é a reprodução do Cinca que pertenceu ao meu bisavô. Talvez o próximo vídeo que eu faça seja com esse carro.
Eu teria que avaliar, assim, priorizar os carros da coleção. Estou com 23 miniaturas no total até agora. Quero fazer um vídeo de cada, até a hora que não tiver mais nada para fazer, né? Então acho que é isso. Consegui contar a história do Esplanada, né? Pode ter ficado um pouco embolada, assim, um pouco confusa às vezes, mas que a história, como eu disse, a história desse carro é bastante obscura, bastante cheia de detalhes interessantes, mas é bastante difícil de se tratar com precisão, né? Tem sempre alguns pontos meio obscuros e tudo mais e tal. Tem sempre alguma coisa que fica faltando, algumas coisas que a gente acha que tá certo e vai ver que tá errado. E mais pra frente eu posso refazer o vídeo desse carro aqui já com os outros prontos, né? Com o 6M e com o Regente, e a gente destacando as diferenças entre eles. Então beleza, um abraço pra todos aí e até o próximo domingo. Falou!